Olá, amigo, amiga da Central, uma cordial saudação. Hoje vamos falar sobre eleições municipais 2024. Nos encontramos com Marlon Cardoso Melo, ele que é chefe do cartório eleitoral aqui em Bom Despacho, é a Central desse processo eleitoral 2024. Marlon, mais uma vez, obrigado pela gentileza em nos atender. Bom dia, Denis. Muito obrigado pelo convite. Nós estamos à disposição. Espero esclarecer o máximo possível das suas dúvidas e trazer informações para o público em geral. Bem, Marlon, a realização de enquetes é permitida ou não? Denis, quanto às enquetes, elas são permitidas até o início da propaganda eleitoral. Então é possível, as pessoas entrarem em algum site e verificar isso, participar da enquete. O ponto que precisa ser destacado é que a enquete não tem base científica. Então, nem sempre o que está sendo espelhado lá é a verdade. Agora, Marlon, e quanto à propaganda eleitoral em meios virtuais, é vedada ou não? A propaganda eleitoral em meios virtuais, em regra, como qualquer outro tipo de propaganda, ela é permitida a partir da data que dá início à propaganda eleitoral, 16 de agosto. E ela, em regra, se encerra no dia 5 de outubro, para este ano de 2024, tendo em vista que a eleição ocorrerá no dia 6 de outubro. E no dia da votação, é permitido o impulsionamento e a realização de live? No dia das eleições, Denis, o impulsionamento e realização de live são vedados. Aquelas propagandas e os impulsionamentos que já existiam nas redes, eles permanecem, mas para o dia 6 de outubro, qualquer ato nesse sentido é proibido. O que configura o crime de corrupção eleitoral, Marlon? Denis, o crime de corrupção eleitoral, por exemplo, é oferecer alguma coisa em troca de voto. Basicamente, qualquer coisa que beneficie o eleitor em troca de voto é considerado um crime de corrupção eleitoral. E quanto à manifestação silenciosa, é legal? Então, Denis, a manifestação silenciosa está contida dentro de uma situação mais ampla. No dia das eleições, o ideal é que o eleitor vá, faça a sua escolha, retorne para casa normalmente. A manifestação silenciosa significa dizer que ele pode, sim, expressar através de botões, camiseta, boné, dístico e até mesmo envolto numa bandeira, a sua opção, mas ela precisa ser individual e silenciosa. Qualquer situação em que se aglomere pessoas ou que não seja silenciosa, extrapola o direito da pessoa de se manifestar silenciosa e individualmente no dia das eleições. Agora, Marlon, explica para os nossos internautas da Central sobre o calendário eleitoral até o dia 6 de outubro, o dia da votação, e quais são as etapas. Sim, nós temos diversas etapas, seguindo esse calendário que você mencionou. No momento, nós estamos captando mesários, apoio, estabelecendo as parcerias, por exemplo, com a Polícia Militar de Minas Gerais, buscando a Polícia Civil, estabelecendo contato com o Ministério Público Eleitoral. A partir de julho, nós temos o início das convenções partidárias para a escolha dos candidatos, ou seja, até lá o que se tem são pré-candidatos, pessoas que se manifestam no sentido de estar interessadas em sair candidatas. Na medida em que eles são escolhidos pela convenção partidária, aí sim nós podemos começar a chamá-los de candidato, quando eles registram a candidatura. Logo após tem início, em agosto, dia 16 de agosto, o período de campanha eleitoral, que vai até o final, até o dia 5 de outubro. Passado 5 de outubro, nós temos então a etapa da eleição propriamente dita. Marlon, quais os cuidados essenciais que os eleitores e candidatos devem adotar nas proximidades e locais de votação? Sim, a ideia do dia da votação, como eu já mencionei, é no sentido de o eleitor se dirigir ao local de votação, fazer a sua escolha e retornar. Os candidatos, eles podem, junto com os fiscais partidários, exercer a fiscalização do processo eleitoral nesse dia. Então, é permitido a eles acesso aos locais de votação, desde que não haja provocação de desordem, da mesma forma aos eleitores. Também a ideia é que nesse dia exista um fluxo de votação constante e o mais tranquilo possível. Qualquer situação que fuja a esta previsão, deve ser contatada a autoridade pública para que tome as providências necessárias. Uma pergunta bastante recorrente, Marlon, e quanto ao uso do aparelho celular na sessão eleitoral? Então, Denis, o uso do aparelho de telefone celular na sessão eleitoral ele é restrito para a pessoa se apresentar ao mesário.
Muitas pessoas hoje já têm o aplicativo e-Título, e se esse aplicativo contiver a foto, é possível que o eleitor, apresentando o aplicativo em funcionamento, seja autorizada a sua votação, desde que o mesário o identifique. E, neste caso, para isso serve o celular, nada mais. O celular é um aparelho que deve ser desligado e posto num local reservado para isso, durante a votação, ou, se o eleitor preferir, também pode desligá-lo, guardar na bolsa, numa carteira, enfim, num bolso, de maneira que é vedado ao eleitor levar o celular, o aparelho celular funcionando até a urna eletrônica. A ideia disso, por trás disto, é evitar a quebra do sigilo do voto, que é considerado crime. Marlon, quais os casos em que o eleitor ou candidato pode ser preso por crime eleitoral? Sim, nesses casos de crime eleitoral, é possível ser dada a voz de prisão, desde que alguém constate e a autoridade pública faça o seu papel. O ideal é que o fluxo de votação transcorra da melhor maneira possível, ou seja, o eleitor busque votar e retornar para casa, e os candidatos têm aquele limite da fiscalização. Para mais do limite da fiscalização, é possível que eles estejam incorrendo em crime. Nesse caso, é dada a voz de prisão e, em regra, as pessoas são encaminhadas à autoridade policial civil. Conversamos com Marlon Cardoso Melo, chefe do cartório eleitoral aqui de Bom Despacho, sobre eleições municipais 2024. Mais uma vez, Marlon, muitíssimo obrigado pela gentileza dos esclarecimentos. Denis, muito obrigado mais uma vez pela possibilidade de transmitir informações. Agradeço à Polícia Militar de Minas Gerais, aos outros entes que estão em parceria com a Justiça Eleitoral. Nós nos colocamos à disposição de todo mundo. Quem precisar tirar alguma dúvida, o cartório eleitoral está aberto ao público, e as questões de regularização de título estão destinadas para novembro, após o pleito.